Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rogério dos Reis. Vou estar dando essa aula de biologia para vocês. E o tema da aula de hoje vai ser características dos seres vivos e os níveis de organização da vida. E o que diferencia um organismo que é vivo daquilo que não é vivo, daquilo que é provido de vida e daquilo que não é provido de vida. E um organismo vivo ele precisa então ter características que definem ele como um ser vivo. E essas características, que são sete, serão apresentadas aqui nessa aula de hoje. E o organismo vivo ele precisa apresentar essas características, todas elas obrigatoriamente. E como a primeira das características, que é composição química orgânica. Como tudo que existe no universo é formado por átomos. Com os organismos vivos não vai ser diferente, também vão ser formados por átomos. O único ponto que vai diferenciar eles da matéria não viva pela composição química vai ser o tipo de composição química, que no caso dos seres vivos vai ser composição orgânica. E os compostos orgânicos, os principais elementos que compõem os compostos orgânicos serão o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E esses elementos eles se combinam de diferentes maneiras com o átomo de carbono, pelo átomo de carbono apresentar essa característica de fazer 4 ligações, ele pode se combinar de diferentes maneiras e formar diversos compostos complexos e diversificados, como o exemplo nessa maquete aqui. Essa aqui é uma maquete de um composto orgânico de açúcar, onde os compostos de carbono combinados entre si, junto com átomos de oxigênio, formam essa estrutura. E essa é a primeira característica dos seres vivos. A segunda característica vai ser que eles serão formados por células. Porque o organismo vivo, até o mais simples, é formado por uma única célula. E esse, no caso, são os organismos unicelulares. Também existem organismos multicelulares, que são formados por várias células. Existem outros tipos de células, como no caso de organismos unicelulares, como bactérias, por exemplo, eles vão apresentar um tipo especial de célula, que é a célula procarionte. Aonde, essa aqui é uma maquete, aonde o material genético vai ser espalhado no citoplasma. Não vai ter nada separando esse material genético do citoplasma da célula. Essa aqui, essa representação. E existem também as células eucariontes, que são células que, diferente das células procariontes, já essas terão um núcleo separando o material genético do citoplasma. Aqui está a célula procarionte, sem núcleo celular, e uma célula eucarionte, com núcleo celular. E outra característica dos seres vivos é que eles apresentarão metabolismo. O metabolismo, que é a soma de todas as reações químicas orgânicas dentro desse indivíduo, para que ele possa sobreviver, ele possa viver. São reações que vão produzir para ele energia, serão importantes nos processos de nutrição. E essas reações metabólicas são de dois tipos: as de anabolismo,
aonde serão reações metabólicas que vão produzir estrutura para o corpo do indivíduo. E existem as reações catabólicas, onde vão ser quebradas moléculas em compostos cada vez menores para produzir energia para o corpo desse indivíduo. Essa é outra característica, ela precisa apresentar essa característica metabólica, que é o essa característica que é o metabolismo. Outra característica importante dos seres vivos é a irritabilidade. E não significa que ele vai estar irritado. Significa que ele vai responder estímulos ambientais. Por exemplo, quando você pega algo que está extremamente quente, a sua reação vai ser de tirar a sua mão muito rapidamente. É uma reação de sobrevivência. Todos os organismos vivos apresentam irritabilidade, apresentam reações a estímulos do ambiente. Até mesmo plantas apresentam essas reações a estímulos ambientais. Quando se coloca uma planta em um ambiente, por exemplo, que está muito escuro, próximo de uma janela, a tendência dela vai ser crescer em direção à fonte de luz mais próxima, que no caso é a janela, para que ela possa estar fazendo fotossíntese. Esse processo da planta crescer em direção à fonte de luz é chamado, no caso das plantas, de fototropismo, crescimento em direção à luz, que é mais um exemplo de outra característica dos seres vivos, que é a irritabilidade. Os seres vivos também vão apresentar reprodução. O ser vivo, ele precisa se reproduzir, porque um indivíduo que não se reproduz, ele entra no estado de extinção. E existem dois tipos de reprodução. Existe a reprodução assexuada, onde um organismo vai originar um outro que vai ser uma cópia idêntica dele mesmo, um clone no caso. Esse tipo de reprodução não precisa de um outro indivíduo de sexo oposto, geralmente, para poder se reproduzir. Geralmente, em questão de reprodução, eles já são autossuficientes. Eles já se reproduzem. Vai originar esse outro indivíduo exatamente idêntico àquele que o originou. Enquanto na reprodução sexuada, vai ser necessário outro indivíduo, onde esses indivíduos trocaram gametas. Esses gametas, uma vez fecundados, gerarão um novo ser, que tem o material genético de ambos os pais que os geraram. Essa é outra característica dos seres vivos. E os seres vivos também vão apresentar a hereditariedade. Porque não adianta nada um organismo ele simplesmente se reproduzir. Ele também precisa passar as informações vantajosas para as próximas gerações, por questão também de sobrevivência. É uma característica muito importante dos seres vivos também. Às vezes também passam informações desvantajosas também, que nas próximas gerações, mas o que for de vantagem é aproveitado. E essa característica, que é a hereditariedade, é possível por causa de uma molécula que armazena toda a informação de construção desse organismo, que é o DNA. Essa aqui é uma maquete representando a macromolécula de DNA. E por fim, a última característica dos seres vivos, que vai ser a evolução, que é como os organismos eles se modificam ao longo do tempo.
vai explicar essa modificação ao longo do tempo e vai explicar como organismos simples se transformam também em organismos muito mais complexos em processos de adaptação e sobrevivência. E essas são as 7 características dos seres vivos. E destacando, os seres vivos, eles precisam apresentar todas essas características e obrigatoriamente. E sobre os níveis de organização da vida, o que seriam esses níveis de organização? No caso, vai ser como os indivíduos vivos, eles vão formar a partir do mais simples até o mais complexo. Enfim, por exemplo, aqui está a representação da uma molécula orgânica, que por sua vez forma uma célula. São os compostos das células, já que são os compostos dos organismos vivos. E células, por sua vez, o conjunto de células pode formar um tecido. Tecidos, por sua vez, forma um órgão. E o conjunto de órgãos forma um sistema, que é formado pela combinação de órgãos, por exemplo, o coração, veias e artérias, juntamente com os pulmões, vai formar esse sistema circulatório. E o conjunto de sistemas forma um organismo. E organismos da mesma espécie forma uma população. E populações de espécies diferentes formarão uma comunidade. E comunidades de espécies diferentes interagindo umas com as outras, ou seja, fatores bióticos, e também com fatores abióticos do meio, como a água, o ar, os nutrientes do solo, a luz solar, formarão um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas vai formar a biosfera, que é um grande ecossistema. Agora, entendeu como os organismos eles apresentam esse ponto característico bem particular também, que é os níveis de organização, passando do mais simples até o mais complexo, com ponto a algo muito maior. Muito bem. E destacando, voltando aqui sobre características dos seres vivos, uma pergunta. Será que um vírus pode ser considerado um organismo vivo, sendo que o vírus ele não é formado por célula, mas porém os vírus eles apresentam hereditariedade, o vírus também eles evoluem, certo? Os vírus também se reproduzem, mesmo que não sejam por eles mesmos, mas se reproduzem. Eles também têm composição química orgânica, mas só que tem um pequeno detalhe nos vírus. Eles não são formados por células. Aí fica aqui a pergunta. Será que os vírus podem ser considerados organismos vivos? Porque tem muitos autores que consideram os vírus como não organismos vivos, por faltar com pelo menos uma dessas características, que é a célula. Os vírus eles não possuem células. No máximo ele vai ter uma estrutura que cobre o material genético.
mas são desprovidos de células. Aí, já outros autores consideram sim eles como organismos vivos, mas faltando essa característica importante. Mas o restante, os organismos vivos, eles precisam apresentar todas essas características de forma obrigatória. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!